Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu quero fazer uma análise literária junto com uma análise jurídica. Eu sou uma leitora e eu gosto muito realmente de literatura, mas tinha um clássico da literatura que eu nunca tinha lido, que era O Morro dos Ventos Uivantes. Esse foi o primeiro livro que eu li em 2026 e eu quero fazer uma reflexão jurídica sobre ele. Quando as pessoas pensam no Morro dos Ventos Uivantes, a primeira coisa que vem na mente é o amor obsessivo, a vingança. Mas, gente, a quantidade de informações jurídicas, principalmente imobiliárias, que tem nesse livro, realmente é impressionante. E hoje eu quero te mostrar a referência jurídica, a referência do direito dentro desse livro, como que o próprio direito fez parte ali da estratégia do Heathcliff dentro ali da vingança dele. Só contextualizando aqui um pouco a história, Heathcliff era um garoto muito pobre, um garoto de rua, que foi acolhido por uma família muito rica. Na verdade, pelo senhor da família, né, o patriarca ali daquela família muito rica, e era o único que gostava do Heathcliff. O restante o odiava. Ele e a filha, Catherine, que gostava do Heathcliff também. Até depois desenvolve ali um amor bem doentio entre os dois. Mas como a família toda o odiava, ele passa a ser muito maltratado, né? Durante a infância ali, ele vai crescendo naquele ambiente e ele vai internalizando uma raiva muito grande da família, até que tem um momento, até que esse senhor da casa falece e as coisas pioram, né? Então, o homem que o acolheu falece e as coisas pioram. Eu fico pensando, já começando, né, a questão jurídica, se ele tivesse acolhido Heathcliff em termos de adoção, a história seria muito diferente. Ele faria parte ali da parte sucessória, né? Ele faria parte do rol sucessório de pessoas que receberiam a herança, seria muito diferente. Ele receberia de formas iguais ali em relação aos outros filhos. No caso do livro, ele foi acolhido, por mais que esse homem o tratasse como filho, ele ficava junto com os servos, né? Por mais que ele não fosse um servo da casa, o filho do dono da casa o tratava como servo, mas ele não foi levado para isso. Só que ele ficava ali naquele ambiente, principalmente depois que esse homem morre, né? Esse dono da casa morre. Então, se fosse por adoção realmente, a coisa seria muito diferente. Talvez não tivesse nenhuma história de vingança para contar. Depois passa um tempo, Heathcliff some, né? Ele fica um tempo fora e quando ele volta já rico. E ele vê que quem ali assumiu a casa foi aquele homem, aquele irmão que o maltratava, né? Que é o Hindley. E ele era muito maltratado por ele, e ele cria realmente, ele vem com essa intenção de se vingar e tomar a mansão para si. Então ele quer tirar o filho do homem que o acolheu, que no caso seria o irmão, né, que não é bem irmão, mas só para vocês entenderem ali o contexto, ele quer tirar o Hindley da casa, da mansão, e tomar a casa para si, né, a mansão para si, a mansão do Morro dos Ventos Uivantes. Para isso, ele usa uma estratégia que, ouso dizer, que funcionaria hoje em dia, inclusive, porque ele se aproveita, ele percebe que o Hindley tem ali um vício de jogo, né, um vício em aposta, e ele dá a casa como garantia, ele dá a mansão como garantia. Então, hoje em dia, por mais que a lei proteja o bem de família, ainda é possível perder esse bem de família se ele for dado como garantia. Então, você não pode perder o bem de família por dívidas em geral, mas se você colocou o bem de família como garantia, já tem entendimento consolidado do STF, STJ, que sim, você pode perder o seu bem de família. Então, nesse caso, eu acredito que essa vingança, essa parte se concretizaria, inclusive hoje. Depois disso, Heathcliff forja ali todo um contexto para se casar com a Isabela, porque na época os bens da mulher passavam direto para o marido. Então, ele não tinha muita não, né? Não tinha separação de bens que nós temos hoje bem definidas. Então,
Como ele se casou, logo ele mostrou as suas intenções, que era justamente ficar com a herança, né? Ficar ali com os bens da Isabela para ele. E ela percebe isso no dia 1 do casamento. Considerando as leis atuais, ela poderia até tentar ali uma anulação. É discutível. Eu acredito que caberia ali uma anulação de casamento, sim. Além disso, em relação à transferência do patrimônio, hoje, considerando ali os tipos de regime de bens, se for sem você definir um regime de bem específico, você se casa pelo regime de comunhão parcial de bens. E nesse caso, os bens de antes do casamento não se comunicam com o cônjuge. Então, nesse ponto, a vingança dele ficaria totalmente frustrada. A não ser que fosse pelo regime total de bens, e também precisaria analisar ali a matrícula, ver se não tinha nenhuma cláusula de incomunicabilidade, ver todas as questões dos bens passados por herança, porque os bens recebidos por herança, eles são incomunicáveis. São bens particulares e não se comunicam com o cônjuge. Além disso, considerando também a possibilidade do divórcio, ele ainda teria que dividir os bens. Ele não ia conseguir ficar ali com os bens da Isabela. Então, toda essa estratégia do casamento que o Heathcliff fez não seria boa para ele, né? Não ajudaria ali no seu processo de vingança. Na verdade, poderia até atrapalhar. O fim da vida do Heathcliff foi tão trágica quanto a própria vida dele, porque não adiantou nada, né? Todo esse trabalho que ele teve durante a vida toda tentando se vingar, acumular esses bens para deixar essa família na mão dele, não adiantou nada. Ele morreu sem um planejamento sucessório, porque hoje em dia ele poderia facilmente fazer um planejamento sucessório para determinar com quem ia ficar a sua herança e talvez através até de uma holding patrimonial. Agora, nessa época, ele não deixou nenhum testamento. E também, além disso, hoje em dia, se ele deixasse um testamento, ele poderia deixar ali 50% da sua herança através de testamento, né? Definir para quem iria em 50% e depois iriam para os herdeiros necessários. No caso dele, que não deixou nem herdeiros, se eu não me engano, ele teve um filho, mas o filho dele até falece. No caso do Heathcliff, que não deixou nem herdeiros, a sua herança seria uma herança jacente. Então, o Estado fica ali procurando eventuais sucessores, pessoas ali que possam integrar nessa cadeia sucessória, e se não encontrarem, passar ali o período legal, esse patrimônio passa a integrar o patrimônio do próprio município ou do Distrito Federal. Nesse caso, se torna uma herança vacante. É importante dizer também que essa herança vacante, né, só se torna definitiva integrando ali o patrimônio público definitivamente depois de um certo período ali do falecimento. Durante esse período fica provisoriamente na tutela ali do município ou do Distrito Federal, e depois desse período, sem nenhuma procura dos herdeiros, ele se torna definitivo. Eu achei muito interessante lendo esse livro, porque o que nós mais vemos no escritório são brigas por herança, né? E às vezes heranças pequenas, heranças robustas também, não importa, mas como as famílias realmente se destroem em relação à herança, perdem a própria paz, e assim como aconteceu com Heathcliff, não adiantou nada no final, ele não se planejou, mas minha opinião é que realmente não vale a pena, né, perder essa paz. A vida do Heathcliff foi extremamente perturbada, então em tudo que ele viveu para essa vingança, ele viveu para tomar essa herança para si, e no final nada valeu a pena. Eu vi uma frase uma vez sobre valores invertidos e eu achei muito interessante. A pessoa fala assim que nós estamos vivendo uma época, que na verdade não estamos vivendo uma época, né? Que esse livro é bem antigo, então há muitos anos nós vivemos uma época na qual as pessoas, ao invés de usarem o dinheiro e amarem as pessoas, elas amam o dinheiro e usam as pessoas. E a gente vê muito isso acontecendo, né? Algumas pessoas realmente não resistem ao dinheiro e põem à prova a sua própria família, a sua integridade, enfim. As pessoas realmente fazem de tudo
para receber até a mais ou passar por cima de outras. Claro, temos pessoas honestas, tem alguns inventários que correm tranquilamente, mas alguns realmente têm essa questão familiar e as pessoas preferem destruir esse vínculo familiar do que resolver de uma forma amigável, pegar realmente o que lhe pertence, né? Hoje em dia nós podemos ver que há lei suficiente para proteger muito mais do que antes, então, considerando o livro, A Vingança do Heathcliff sairia bem frustrada nesse sentido, talvez só não a questão da garantia. Essa parte, acredito que ele conseguiria, mas também, considerando que ele talvez fosse um possível herdeiro, no caso da doação, é interessante, é algo de se pensar. Se você notou mais alguma reflexão jurídica ou não jurídica sobre esse livro, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você já leu, o que você pensou em relação a esse livro, porque quando eu li eu não estava esperando achar tantas questões jurídicas, principalmente imobiliárias e sucessórias dentro dele. Então, realmente eu gostei muito, foi uma leitura muito satisfatória para mim. Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua reflexão, o seu debate. Se você gostou, curte, compartilha. Eu quero muito saber a sua opinião. Então um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.